Olá, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Estamos dando mais o início a mais um nosso Vem estudar Vem comigo. Estudar Comigo. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Na sexta-feira passada, nós falamos sobre casamento e família exemplar, falamos sobre ser temperante, isso as qualificações De um obreiro. de um obreiro, né? E iniciamos e paramos um pouco na metade aqui de ser do vigilante. Então nós vamos agora continuar. Eu quero ler, só fazer uma recapitulação de um tópicozinho aqui que ela leu, para a gente poder entrar então nessas partes que a gente vai falar agora. As torres serviam de proteção contra animais selvagens, ladrões e exércitos invasores. A vigília era de dia e de noite, e os guardas ansiavam pelo romper da manhã. Isso está em Salmo capítulo 130, versículo 6. Vamos ler. Cento e 6. Todo o meu ser espera no Senhor, mais que as sentinelas pelo romper da alvorada. Glória a Deus. A necessidade de vigilância estava tão arraigada que, ao plantar uma vinha, era costume construir não só a cerca e o lagar, mas também a torre de vigia, assegurando assim a posse das frutas. Mateus 21, 33. Interessante, né? Mateus 21, 33. E mais, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Então, por meio dessas figuras, nós concluímos que anota aí, é preciso vigiar a passagem obrigatória da palavra, a boca. Olha só, hein? Isso é uma das coisas que a gente mais precisa vigiar, gente. A nossa boca. Porque tudo que sai dela é decreto. Tem efeito. É decreto, tem efeito. Ela tem um efeito bom ou um efeito ruim, né? A Bíblia fala que na nossa língua está o poder de vida e morte. Então, aí diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Isso está em Salmo 141, versículo 3. B. É preciso vigiar a mente. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma. Eu acho que é fama. Aqui está de boa forma. Alguns falam boa fama. Se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Então, é muito importante a gente entender o seguinte, que o campo de batalha que o diabo trava constantemente, diariamente, é a mente de cada ser humano. Esse é o campo de batalha, é um campo fértil para o diabo trabalhar. Nós temos então que guardar ele debaixo da proteção do Espírito Santo de Deus, né? Para que a gente possa estar guardado. E por isso que precisamos vestir o capacete da salvação. Por que ele diz o capacete da salvação? Porque precisamos ter cobertura e proteger a nossa salvação. E através da mente, né? Da mente, porque aonde o inimigo mais ataca é na mente. Sabe o que eu fico pensando, Jorge? Quanta coisa seria evitada se a gente não pensasse o que não deve. Quantas suspeitas, quantos ciúmes, né? Quanta maledicência que as pessoas
pensa e põe para fora e dali começa, né? Tudo que é de ruim. Com certeza. Quantas coisas injustas em relação ao outro, né? Começou aqui, ó. Na mente. Na mente. Na mente. E não é só isso, né? O inimigo trabalha muito com suspeitas, em né? suposições. Isso. Eu sempre prego isso, sempre falo para as pessoas. Ele trabalha muito com suposição. Por exemplo, se eu for falar, ele vai falar isso. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Então a gente está sempre tentando, está supondo o que vai acontecer e que a gente não sabe se realmente vai acontecer. Isso é trabalho do diabo, colocar dúvidas no nosso coração. Nós precisamos ter a certeza da presença de Deus na nossa vida e na presença do Espírito Santo em nós, porque é Ele que nos guia. Não são os nossos pensamentos, gente. Os nossos pensamentos não podem nos guiar. Então precisa vigiar a mente. Outra coisa, né, Jorge? A gente está sempre conferindo em nossa mente se as pessoas estão sendo justas com a gente, é verdade, se as pessoas nos razões, amam, né? se as pessoas, o que elas estão pensando de mim. Tudo isso, irmão, é carnal. É carnal e o fruto é mau. O fruto não é bom. Outra coisa. Se você perceber que aquilo que você está pensando a respeito do teu irmão tá te botando contra ele, vem do diabo. Repreende, tira esse pensamento, troca por outro. E uma das coisas que o diabo também ele é mestre em lançar suspeitas. Sim. Suspeitas. É. Então precisamos vigiar nossa mente, gente. Bom, é preciso vigiar os olhos. Não porei uma coisa vil diante dos meus olhos. Está lá no Salmo 101, versículo 3. Você sabe qual é o maior instrumento do diabo para a gente ver hoje? Celular. Só? TV. Os meios de telecomunicação são uma grande tentação para a gente colocar os nossos olhos diante de coisa vil. Sim. Quantos servos de Deus ficaram viciados em pornografia porque uma vez colocaram os olhos em coisas vil. Coisas vis. Existem muitas coisas também que nos meios de telecomunicações que são subliminares, que está por trás da notícia, por trás da propaganda, que é subliminar para falar a mente das crianças, por exemplo, e também a nossa mente. Você está sentado na sua casa assistindo um filme e aí chega na hora da propaganda, vem lá Guaraná Antártica e pipoca. Hambúrguer. E você imediatamente é sugestionado a querer pipoca e Guaraná. Então, precisamos... Eu estou citando isso como exemplo simples, né? Mas nós falamos de coisas grandes aqui, que era o caso da pornografia, né? Bom, é preciso vigiar o patrimônio religioso. Segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Do que ele está falando aqui? Que patrimônio religioso é esse que o Senhor nos deu? A fé, né? Não, gente. Salvação. Ele fala assim, guarda o que tens para que ninguém roube o quê? Tua coroa. Tua coroa. Coroa. Ele está dizendo o seguinte, aquele que foi coroado tomou posse como rei. O rei só tomava posse quando lá dentro do cerimonial o sacerdote vinha com a coroa e colocava na sua cabeça. Jesus, através do seu sangue, nos deu esta posse, a vida eterna. Esse é o maior patrimônio religioso que nós temos. Porque o que faz com que eu tenha esse patrimônio é a minha fé. E quem toma? O diabo. É a minha fé. Então o que ele vai fazer? O Senhor Jesus falou, olha, o diabo ele veio roubar, matar
e e destruir. Então ele veio roubar comunhão, ele veio roubar relacionamentos, ele veio roubar a sua paz, veio roubar a sua alegria. Ele veio. Muitos pensam, ele veio roubar minha casa, meu carro. Não, isso aí é só para te distrair. Ele está te roubando coisas piores. Então toma cuidado com isso. O seu patrimônio. Você jamais pode abrir mão dele, ainda que venha a ser pedido a sua vida em troca. Lá na China, na África, estão pedindo a vida em troca. E eles estão segurando o patrimônio religioso deles. Então, cuidado, gente, cuidado. Isso está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. C. É preciso vigiar o trato dispensado ao sexo oposto. Gente, isso aqui é... Trata as mulheres mais moças como irmãs, com toda a pureza. Está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2. Olha o que ele está falando. Você tratar elas como irmã. As sem mulheres malícia, né? mais jovens. Isso. Como é que a gente trata uma irmã? Como é que a gente olha para uma irmã? A gente olha com malícia? Não pode. Com impureza? Não. A gente olha com simplicidade, com singeleza, com amor, o afeto, o amor fraternal, né? Ele está dizendo exatamente isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado também nesse caso do sexo oposto. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente pode, sim, ter amizade com mulher. Mas sabe qual mulher? A que tem marido e com o marido junto, viu? Né? Primeira amizade é com o marido. E junto com o marido vem a esposa, claro. Esse negócio de amizade com mulher é muito perigoso. Porque a gente começa com amizade com mulher, daqui a pouco está envolvido. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Satanás, ele quer roubar as coisas preciosas da sua vida. E ele vai fazer de tudo para te persuadir e te seduzir. E se tem uma arma que é poderosa nas mãos do diabo, é a sedução. Foi assim que ele seduziu os anjos no céu e Eva no jardim. Então, vamos lá. Letra... isso aí que eu acabei de falar está no livro 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2. Letra F. É preciso vigiar o tempo todo. Jesus já disse isso, né? Vigiai e orai para que não entres em tentação. Aproveitem bem o tempo, porque os dias em que vivemos são maus. Está lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 16. Gente, o que é vigiar? O que é não ficar dormente, gente. É não ficar desapercebido. É estar sempre atento às sutilezas, às coisas, os movimentos que acontecem à nossa volta. Qualquer movimento suspeito que você sabe que vem para trazer destruição, inimizade, porfia e todas essas coisas, gente, vigia. Tem que estar vigiando o tempo todo. Tem que estar. O tempo todo. Tem que estar, porque senão o inimigo ele sabe como te pegar. Ele vai buscar fraco que ele identifica na nossa vida. Bom, letra G. É preciso vigiar as oportunidades. Se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21. O que você entende disso? Eu entendo que a gente tem que estar sensível ao que Deus está fazendo. Sim. Às vezes Deus está abrindo uma porta desse tamanho para a gente sair livre daquela situação. Isso. E a gente não percebe do julgo. Das a prisões. gente não percebe, a gente fica com medo. Daquilo que nos aprisiona e existe uma porta aberta de oportunidade. Era como os escravos. Os escravos, eles tinham tudo ali com o seu senhor. Mas de repente, apareceu a oportunidade de ser livre. Eles não pensavam duas vezes, será que eu vou ter comida lá fora? Sim. Será que eu vou ter emprego lá fora? Não, eles saíam porque estava livre. Mas a gente fica pensando, quando tem que se mover de uma situação para outra, a gente fica com medo. O povo de Israel é um exemplo disso, gente. O povo de Israel, ele queria ser livre, certo? Quando ele teve a oportunidade,
de ser livre, o que que ele fez? Ele queria voltar para trás. Ah, lá no Egito nós tínhamos as cebolas do Egito, tínhamos os legumes do Egito e agora estamos aqui no deserto. Aí, ó, estamos aí sendo perseguidos por Faraó. A gente não tinha nada disso. Ah, é certo que a gente estava sendo escravizado, né, com trabalho, mas era muito melhor. A gente é muito disso, gente. A gente sai de uma situação que a gente fala assim, nossa, glória a Deus, estou livre. De repente, o que acontece? Se enfia debaixo de jugo de novo. Se enfia debaixo de jugo. Então, ou nem sai de debaixo do jugo. Ou nem sai, né? Então tem que abre uma porta de oportunidade. Sim. E você fica ali preso, com medo do homem, às vezes, né? Bom. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos agora na letra H. É preciso vigiar o amor. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Gente, isso é muito... Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Esse amor que ele está falando aqui, ele está falando de amor a Deus. A Deus. Nós temos o amor de um para com o outro, né? O amor eros, o amor ágape, o amor fraternal. Mas ele está falando aqui de primeiro amor em relação a Deus. Então ele está falando assim, vigia. Quantas pessoas que não estão percebendo, não estão vigilantes, estão devagarinho se afastando do seu primeiro amor. Então, gente, tenham cuidado. Não abram mão de Jesus em circunstância nenhuma. Ele é o seu primeiro e único amor. Único. Sabe por quê? Porque é com ele que nós vamos viver na eternidade. Quando a gente casa, a gente não casa e não vai viver junto? Até que a morte nos separe. Mas com Deus, a gente casa com ele, a gente se une a Cristo e a igreja, para viver com ele eternamente. Mas tem que aquecer o amor. Tem que aquecer esse amor. Não deixar o amor se esfriar. Continuar buscando, continuar em comunhão, continuar lendo a palavra, orando, né? Sim. Exercitando a comunhão com Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui é estudando, mas tendo relacionamento com a palavra. Aquecendo o amor. E no momento amor. em que nós estamos aqui tendo esse relacionamento com a palavra, o Espírito Santo está trabalhando também, trazendo revelações que vão transformando a sua vida. Presta atenção nisso. Esta é uma grande oportunidade de você ser fortalecido no Senhor. Né? Sim. Bom, vamos lá. Agora é letra J. É preciso vigiar as intenções. Está falando lá de dentro. Que as motivações. Os meios. A qualidade do trabalho. A correção doutrinária e até o zelo. Olha quantas coisas aqui. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Gente, você, por exemplo, faz um curso para ser serralheiro. Se você não é um bom, não estudar direito o curso de serralheiro, e for ficar fazendo prova que nem nós estamos agora, não vai dar para estudar, mas ninguém vai repetir. Mas ninguém também aprendeu nada. Não adianta. E aí recebe um diploma de serralheiro. E vai fazer, lá pega um trabalho para fazer um portão. Eu estou falando isso porque nós temos irmãos que são serralheiros. E vai fazer um portão. Mas não aprendeu direito. Quando vai entregar, o cara fala, o que é isso? Está mal feito? Está a solda toda aparecendo? Você não sabe fazer isso. Agora, se você aprende direito, se você é uma pessoa adestrada, preparada, que prestou bastante atenção e observou tudo, você vai ser um ótimo serralheiro. Não vai faltar serviço para você. Viu? Eu estou falando com o serralheiro aqui, mas eu estou falando também com as outras profissões. Né? Então, ele fala assim, então você manejar a palavra da verdade é a palavra de Deus.
você tem que conhecer a palavra de Deus, as escrituras do Senhor e o poder de Deus e manejar bem tudo isso, para que você possa a Bíblia dela aqui, a Bíblia dela tem vida própria. Tem vida própria. Então, se você não procurar se apresentar a Deus, porque está dizendo que nós temos que se apresentar, não aos homens. A gente se preocupa muito com as pessoas, com reconhecimento. Não, aqui está falando para você se apresentar a Deus. Sim. Os homens pouco importam, mas é Deus. Mas quando eu procuro me apresentar bem a Deus, eu também vou me apresentar bem aos homens. Sim. Eu vou ser bem você vai visto brilhar, pelos né? homens. Vou brilhar, entendeu? Então, ele fala de intenções, vigiar as intenções. Aquelas coisas que estão dentro de nós, que a gente esconde de todo mundo, né? Mas não esconde de Deus. Cuidado, né? Você dá aquele sorriso, mas está maquinando coisas. Aí ele fala assim, os meios e a qualidade do trabalho. Então, precisamos vigiar tudo isso. Está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Letra K. É preciso vigiar as coisas tidas como de pouca importância. Peguem as raposas. Apanhem as raposinhas antes que elas estraguem a nossa plantação de uva, que está em flor. Isso está... Crônicas? Não, oh, meu Deus, é Cantares. Cantares de Salomão. Capítulo 2, versículo 15. Tá CT aqui, eu tô ficando velho mesmo, gente. Então, peguem as raposas e apanhem também. Não adianta você... E deixa as coisas pequenas. Elas vão te destruir. A gente pensa assim, nós vamos nada aquilo ali que eu fiz, né? Nossa, aquilo ali é uma coisa grande. Vamos falar aqui, né? Que a gente sempre fala. A mentira. A mentira tem vários aspectos. Tem a mentirinha. A mentirinha é a raposinha. E a raposinha, ela vai destruir completamente a plantação. Eu creio, sim, Jorge, que essas raposinhas são valores. Valores também. Que a gente vai abrindo mão aqui e ali. Pequenos valores. Vai abrindo mão dos valores, né? Da fidelidade, né? Da prudência. E vai abrindo mão ali e aqui. Daqui a pouco a gente já está viciado em fazer aquilo que não deve. Porque a gente considera que são coisas pequenas. Que são pequenas. São pequenas. Não, tudo bem. Deus vai relevar, isso não tem nada demais. Nós estamos na época do Zeu falar assim, isso não tem nada a ver. Nada a ver. Não, isso tá de boa, tá de boa. Bom, agora nós falamos da letra K, agora a letra I. É preciso vigiar especialmente os calcanhares de Aquiles. São as nossas fraquezas, né? Aquelas áreas mais vulneráveis que estão no fundo do coração humano. Veja que ele está falando, não está falando de coisas externas. Ele está falando de coisas do fundo do coração humano. Sentimentos, falamos agora aqui, olha, né? De intenções e sentimentos. Veja que quando a palavra de Deus fala assim, que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que ela vai até a divisão da alma e do espírito e apta para discernir o quê? Os pensamentos, as intenções do coração. Então ele fala que são coisas vulneráveis que estão no coração humano. Que o que sai do homem, isso é o que contamina. O que sai dele. Então, Jesus disse isso em Marcos capítulo 7, versículo 20. Então, é preciso a gente vigiar as nossas fraquezas. Nós não somos super-homens, gente. Não. Nós temos fraquezas. Por isso temos que vigiar. A gente vai fortalecendo as áreas que são fracas em nós, mas nem todas que a gente se apercebe. Quando a gente percebe que tem uma área fraca na nossa vida, e o diabo, ele é astuto. Ele percebe, num olhar ou num vacilo seu, ele percebe sua fraqueza. Jorge, e ele vem com tudo para cima. A oração do Pai Nosso fala sobre isso, né? Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Né? Então a gente tem que orar mesmo todo dia, pedindo a Deus para nos livrar, não deixar a gente cair. Você não pode começar a se achar que você não é passível de erro, que você não vai cair, que você é infalível. Não é, todo dia
existe a tentação para nós. Todo dia existe o laço para o nosso pé. E muitos o Senhor tem nos livrado, se não todos. E Né? não é só isso, né? Quando ele fala livra-nos da tentação, Sim. ele está falando externa e interna, né? Aquelas que armam laço para nós mesmos. Glória, é verdade. Não vou nem falar glória a Deus para isso, né? Não. Bom, vamos agora num outro tópico que nós falamos agora há pouco de vigilante, agora vamos falar de hospitaleiro. Hospitaleiro é a tradução das palavras gregas como philéu, Phileo, que é amor. E xenon, quem tem o farol aí, xenon, aqui tem também no grego. Xenon, estranho ou hóspede. O farol xenon é com um X? É também? com X, é com É? X. Xenon. Isso é a afeição que um hospedeiro demonstra com os seus hóspedes. Amor, né? O amor, que ele tem que ser o filéu e o xenon, né? Ele é estranho ou hóspede, né? Que ele fala assim, filéu e filoxenos. Tanto que pessoas que não gostam de estrangeiros é xenofóbico. Xenofóbico, né? Isso mesmo. Xenofobia, né? E de onde se deriva a xenofobia. Isso é a afeição que o hospedeiro demonstra para com seus hóspedes. Desde o princípio do cristianismo, que essa qualidade vem sendo reputada como um dos deveres mais importantes da nossa fé, não sendo questão de mera preferência, mas é aquilo que Deus, que naturalmente a gente deve manifestar em nós, porque nós temos o Espírito Santo. E manifestamos o fruto, o caráter de Deus, que é o fruto do Espírito. A hospitalidade não deve somente ser fornecida, mas também procurada. Devemos procurar oportunidades para exercê-la, pois alguns receberam anjos. Isso aqui, todo mundo lê isso aqui e joga isso para o passado. Alguns receberam anjos no passado. Gente, eles estão sempre, né, aí obedecendo às ordens de Deus para nos guardar. E aí, muitas vezes a gente pode receber anjos e não perceber que nós estamos recebendo. Não podemos jogar isso no passado. Nós estamos vivendo o nosso tempo, gente. O passado já foi. Jorge, mas como seria isso, hospedar alguém hoje em dia? Hospedar alguém, ser hospedeiro, se ele te buscar. Eu lembro uma vez que nós fizemos um curso de batalha espiritual com a deusa Itioca. E ela tinha a equipe dela. E essa equipe dela precisava hospedar essas pessoas. Que as pessoas fossem hospedadas, porque eles não tinham hotéis. Então cada irmão se dispôs a hospedar como nós. Assim fizemos, recebemos na nossa casa e hospedamos os irmãos. Então, aquele que está ali, de repente ele ora por você, ele está ali, de repente alguém dessa equipe, vamos dizer, que nenhum deles conhece, entra na sua casa como alguém da equipe. E lá te aconselha e Deus usa para falar com você. Aí você vai falar, fulano teve na minha casa lá, e entregou a mensagem assim para mim. Quem? O nome dele era tal. Não, isso não faz parte da nossa equipe. Foi incrível você estar lembrando disso, porque nessa época que a gente recebeu esse irmão da equipe da Neuza Itioca, nós estávamos com um problema de libertação na nossa casa, né? E Deus mostrou para o irmão o que era. E a gente fez o que ele nos ensinou e Deus trouxe libertação. Deus trouxe libertação. É verdade. Deus revelou para ele. Bom, só vou terminar aqui para passar para ela, então. Devemos procurar as oportunidades para exercê-la, pois alguns receberam anjos. Está lá em Hebreus, capítulo 3, 13, 2. Capítulo 13, versículo 2. Amém. Amém. Agora... Outros grandes homens de Deus, Filipenses, leia aí, Jojão.
Filipenses 2:22. Puxa vida, hein? É. Filipenses 2:22. 2:22. Entretanto, vós sabeis vós que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo na ministração do Evangelho, como um filho cooperando com seu pai. Então, aqui já mostra, né, que ele, ainda mais antigamente, né, que era tanta as missões, né, que fazia. Trabalho, né? E em todo o Novo Testamento foi grandemente exercida pela igreja, bem como pela liderança em um ambiente que os crentes viviam dispersos, perseguidos como peregrinos, ambulantes, estrangeiros na terra. Era quase obrigatório que, em qualquer lugar ou cidade que chegassem, não fosse necessário ficarem em hotel ou pousada, pois a manifestação de amor era exercida, hospitalidade entre os irmãos de fé, que ficavam ansiosos para tomar os irmãos sob seus cuidados, cuidando também de suas necessidades. Ainda hoje é necessário, como no passado, que o homem de Deus seja hospitaleiro e generoso. Todavia, não podemos nos esquecer que nos dias em que vivemos, precisamos tomar cuidado para que, ao invés de hospedarmos anjos, não nos depararmos com um hóspede indesejável, como um lobo colocando em risco a segurança do rebanho. Por isso que é sempre importante a gente hospedar aquelas pessoas que são do Recomendadas, nosso né? conhecimento e aqueles que forem recomendados. Mas jamais fechar nossa porta para que alguém possa se hospedar conosco. Às vezes, quem sabe, naquela noite que você está hospedando alguém, Deus tem uma palavra para falar para você e você perde essa oportunidade. É como, né, o noivo que chegou na porta e a noiva não atendeu. Quando ela atendeu, quando ele atendeu, né? Não. Quando Quando o ela noivo, abriu, quando ele já ela tinha abriu, ido. ele já tinha ido, só ficou o perfume da mirra na maçaneta da porta. Então a gente não pode perder essa oportunidade de fazer o bem. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Por omissão. Apto para ensinar. É outro tópico. Jesus tinha por hábito ensinar. Marcos 10:1. E era de se esperar que seus discípulos também exercessem tal vocação. Não. 10:1. Então, vamos lá. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E outra vez, grande multidão chegou-se a ele, como era o seu costume. Passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Veja como é importante, né, a gente entender isso. A gente entendeu que a gente estudando, a gente podia também compartilhar o nosso estudo com você. Sim. Né? E a gente viu essa importância. Deus colocou essa chama no nosso coração. E a gente não quer que ela se apague. A raiz da palavra apto significa que tem aptidão inata ou adquirida, idôneo, hábil, habilitado, capaz. De acordo com o ensino do Novo Testamento, isso só pode indicar alguém que possui o dom ministerial de ensino, planejado e persistente, muito mais extenso que o permitido pela pregação nos cultos regulares. O servo do Senhor saberá como ensinar o seu povo e como tornar eficaz seu ministério de ensino. Muitos hoje acham que, repetindo algumas mensagens já ouvidas ou falando o que lhes vem à mente, os qualificam para este importante ministério. O reverendo John R.W. Stott diz que o mestre não pode ser um tagarela. Os filósofos atenienses, no Areópago, para descreverem um catador de sementes, usavam a palavra grega espermologos, no sentido literal para se referirem a pássaros comedores de semente.
Metaforicamente, essa palavra passou a ser aplicada a mendigos e moleques de rua, pessoas que vivem de recolher sobras, apanhador de lixo. Daí passou a indicar o tagarela ou o fofoqueiro, pessoa que recolhe fragmentos de informação aqui e acolá. O tagarela repassa ideias como mercadorias de segunda mão, colhendo fragmentos e detalhes onde os encontra. Seus sermões são uma verdadeira colcha de retalhos. O ensinador tem de ser um despenseiro dos ministérios de Deus. 1 Coríntios 4, 1, 2. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar, primeira coisa, né? Servos de Cristo. Primeiro nós temos que ser servos de Cristo. Encarregados dos ministérios de Deus. Além disso, se requer de que todos aqueles que têm esta responsabilidade e que vivam fielmente. Nessa versão, ele aqui fala encarregados dos ministérios de Deus, mas ele fala, em outra versão, fala dos dispenseiros. Aqueles que cuidam Seja achado fiel. Seja sábio fiel. Seja achado fiel. Entendeu? Então, precisamos prestar bem atenção nisso também. A gente precisa, só vamos, como eu falei aqui, só vamos saber a respeito, só vamos ser preparados se nós buscarmos na fonte. Isso. Jesus, o maior líder que o mundo conheceu. Mas deixa eu falar uma coisinha sobre isso aqui. Esse negócio de mercadoria, né? A gente vê muito pregador assim, né? Nossa! Sabe quando você vai ouvir uma palavra e fala, pega um pedaço daqui. eu já ouvi essa palavra. Já ouvi até mesmo a pessoa canta um hino, depois o mesmo hino que eu ouvi o outro pastor que pregou a mesma mensagem cantar. A gente já ouviu coisa assim, viu? Ou até mesmo uma pregação com as letras de hino também, né? Citando letras de hino. Aí você fala, você acha que é hino, né? Então, a gente precisa de ser o despenseiro fiel, buscar a revelação da palavra, né? Porque nós somos o quê? O mordomo que serve, né? Jesus, o maior líder que o mundo conheceu, contou muitas parábolas quando ensinava grandes lições. Assim, ele conseguiu reproduzir nos seus seguidores seu próprio caráter, a ponto de afirmar, aprendei de mim. Está em Mateus 11, 29. O verdadeiro líder deve viver ensinando e ensinar vivendo. Então, quer dizer, ele deve viver ensinando, passando para as pessoas o que ele sabe e deve ensinar vivendo com a própria vida. Sim. Inimigo de contendas, outro tópico. Sim. O conhecimento é uma espada de 2 gumes. Pode tanto gerar a soberba como a humildade. O apóstolo Paulo, que viveu em um ambiente cercado de grandes mestres, sabia o que estava dizendo quando escreveu a Timóteo dizendo: guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Nossa. 1 Timóteo 6,20. Falsamente chamada ciência. Paulo usa a palavra grega amachos, que melhor traduzida seria pacífico, ou seja, inimigo de disputa, lutas, contendas. Gente, as pessoas têm prazer de falação, sabe? De ficar ali, contendendo. Ou polêmicas. Polêmica. Já conhecemos alguns pastores que adoram uma polêmica. Adoro, eu odeio isso também. Nossa, que adoram uma polêmica. Não tenho paciência nenhuma. Joga um assunto que não tem tanta relevância para ser discutido. Para salvação, para transformação de vida, para edificação. E aí fica, por que você acha que aconteceu isso? Então isso são coisas especulativas que acabam jogando isso como que diz que é polêmico, né? E coisas que são, tá muito claro, fala que isso aqui é polêmico, né? Não tem nada de polêmico. Tem nada de polêmico, ele diz que é polêmico, para não falar a verdade. É fácil enxergar indivíduos contenciosos. São pessoas que discutem sobre quase todo assunto.
fazem de tudo para que as coisas sejam feitas a seu modo Nossa. e ainda conseguem achar defeitos quando os outros só veem perfeição. É o Tá vendo? contencioso. É o contencioso. Tá tudo certo, ele vai lá, não, E mas acha um pelo. acha um pelo, isso. Muitos têm perdido o alvo, pois, em vez de lutar contra os principados, as potestades e o príncipe das trevas, têm feito do ministério verdadeiros campos de batalha. Já viu esse filme? Que Deus nos guarde, né? Que Deus nos guarde. Encontramos irmãos contra irmão, visando usurpar o que não lhe pertence, buscando proveito próprio em vez de bem-estar das pessoas. Tal pessoa é indigna de liderança espiritual. O obreiro do Senhor é aquele que aborrece a contenda, prefere, como Jesus, dar a outra face, andar 1 ou 3 milhas a mais, perder a túnica e o vestido. Mas o que depender dele sempre haverá paz, pois recebeu o coração manso do Senhor, o Salvador e Salvador Jesus Cristo, sabendo que a sua recompensa vem de Deus. Olha, gente, a gente lê aqui, né? Mas a gente sabe que nós somos testados. Quando a gente vê, a gente está buscando nossa razão. A gente não quer andar mais 1 milha e a gente não quer dar outra face, sabe? Quando as pessoas falam de nós coisas injustas, quando as pessoas estão falando coisas que você não acha certo aquilo ali, sabe? Mas não é a hora de falar, não é a hora de discutir, é a hora de se calar. Porque a Bíblia fala, né, que mais tarde eles vão ver que você tinha razão. Abrir mão da nossa razão não é fácil. E olha, o único que tinha o direito, detinha o direito de não submeter a nada disso era Jesus. Era Jesus. Mas o que ele falou? Dê outra face, né? Aprendei de mim. Que sou manso Ou seja, e humilde. ele não só falou assim, aprendei de mim, pronto. Ele disse quais são as características que a gente deve aprender dele. Sou manso e humilde de coração. Né? E aí, para que a gente possa encontrar descanso para as nossas almas. Ou seja, para a gente descansar, a gente tem que aprender a ser como Jesus. E a gente encontra descanso. Agora, aquela pessoa que é contencioso, não tem paz. Não tem descanso, ele não encontra paz. Não. Aquele que gosta de buscar poder, buscar reconhecimento, buscar o mundo, não tem paz. Não tem paz. Não encontra paz, porque não aprendeu. Tem que aprender que Jesus abriu mão de sua glória. Ele abriu mão da razão e do reconhecimento humano na terra. Ao contrário, ele preferiu ser humilhado. Preferiu. E nós, muitas vezes, nos julgamos melhor que ele, né? Agora outro tópico, não avarento. Olha. O termo grego usado para designar avarento é afilarguros. Nossa. Palavra composta por 3 elementos. Entre parênteses, não, fio, entre parênteses, amor, e prata, dinheiro, entre parênteses. Ou seja, não amante do dinheiro. Isso é importante a gente salientar, gente. Não amante. Não significa que você não trabalhe pelo seu salário, que você não deseje coisas boas. Isso, qualquer pessoa deseja coisas boas. O que a gente não pode é colocar o nosso coração nas riquezas, como diz a palavra do Senhor. Jesus fez sérias advertências sobre o perigo de uma consideração errônea para com as riquezas. Estamos vivenciando uma época em que o Evangelho de Jesus Cristo é deturpado por alguns que se intitulam homens de Deus. São pessoas que estão no ministério, porém, o ministério não está nelas. Já estão condenadas juntamente com o mundo. Isso é muito sério. Seríssimo. E são pessoas muito hábeis, viu? Pessoas muito hábeis. Tem uma retórica, né, uma oratória que a gente precisa prestar muita atenção para não ser contagiado, né, contaminado. Não somos contra a ajuda financeira por alguém trabalhar no Evangelho, mas não devemos esperar enriquecer nesse mistério. Os líderes espirituais devem buscar primeiro a obra do reino de Deus e depois confiar em que Deus acrescentará tudo o mais
que for preciso. É aquilo que a gente já falou, né? Tem muitos que se tornaram grandes líderes que estão preocupados e buscaram, inclusive, viver uma vida extremamente confortável, né? E buscaram na igreja a oportunidade de realizar seus sonhos. Isso vai chegar no dia lá diante do Senhor e Deus vai lembrar ele disso, com certeza. Não neófito. Outro tópico. Outro tópico, não neófito. Não neófito quer dizer novo na fé. A maturidade espiritual é indispensável para a boa liderança. Não há lugar para um novato, para um novo convertido, em posições de liderança responsável. A palavra grega é neophytos, que significa recentemente plantado. Uma imagem tomada da natureza. Qualquer planta precisa de tempo para criar raízes e chegar à maturidade, e este processo não pode ser acelerado. A planta precisa enraizar para baixo antes de produzir frutos lá em cima. É se humilhar, né? Então se curvar. primeiro você pra tem baixo. que estar enraizado, a sua base tem que ser boa. Em harmonia com essa figura de linguagem, Bengel disse que os noviços usualmente são verdolengos. O novo convertido ainda não foi podado pela cruz. Interessante isso, hein? Foi podado pela cruz, né? Não foi podado pela cruz, é a cruz, gente. A cruz, ela passa, pode, dói. Dói. Aí você vê o novo convertido, é assim, tudo que ele ora, Deus faz. Ele tá doente, Deus cura. Não quer dizer que o maduro não, mas a gente já consegue suportar mais as dores, as situações, os crentes mais maduros, né? Não tô dizendo que nós sejamos, mas a gente é muito tempinho já de crente, já temos levado, ó. Muito, né? Bastante marca no couro. Aqueles que nos acompanham sabem bem da história da gente, né? Ao escrever a Timóteo, referindo-se às qualificações do diácono, Paulo recomenda: primeiro devem ser provados. Está em 1 Timóteo 3,10. Isso demonstrará seu valor, ou falta dele, para uma posição de responsabilidade na igreja. O apóstolo Paulo apresenta uma razão válida e convincente para sua exigência. Não neófito para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. Um recém-convertido não tem ainda a maturidade e a estabilidade espiritual. Peraí, só uma coisa. Vocês entenderam isso? Quando ele fala assim que ele ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Porque o diabo foi condenado por causa disso. Da soberba. Da soberba. Né? Então, um recém-convertido não tem ainda a maturidade e a estabilidade espirituais essenciais a um líder sábio. Né? As pessoas acham, gente, que está em evidência é tudo de bom, né? Igual eles acham assim, igual lá no Facebook. Ganhei tantas curtidas, estou em evidência, é tudo de bom. Mas na vida da igreja não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem está na liderança é mais cobrado e as lutas espirituais vêm com tudo. E você é provado de todas as maneiras ali. É provado na língua, é provado no ouvir, é provado em tudo. E você tem que ter sabedoria e experiência para lidar com cada situação e com os laços que vão vir por você estar ali em evidência. E claro que Deus vai provar você na medida que você pode suportar. Ele sabe até onde a gente pode aguentar, né? Aonde o nosso couro não vai rachar, pode até rachar, né? Mas aonde o nosso couro vai aguentar, Deus sabe. Mas nesse caso, Jorge, não é Deus que está provando, mas Ele a permite. pessoa se colocou numa situação de prova, entende? A responsabilidade de não se colocar debaixo em tentação é nossa, não é de Deus. Então, mas Deus permite. Deus permite, mas foi você que se colocou. Sim, com certeza. Né? Então, precisa de tempo. É igual você, né? Quando se converteu, o Jorge era muito falante, né?
Era muito Eu era esse falante. aí, Era. o Tagarela. Não, não era o tagarela, É. mas você sabia pregar, mal se converteu, já estava lá no púlpito. Então as pessoas achavam que você tinha maturidade, Mas não tinha. mas não tinha, mas aí queria consagrar. Mas a sorte é que ele fazia uma coisa, ele fugia. Eu não me Fugia sentia de preparado. consagração. Ele falava, não, ainda não vou. Porque a minha primeira experiência, gente, Os, eu era novo os convertido. pastores lá gostavam É, dele, queria mas deixa consagrar. eu falar, a minha primeira experiência, quando eu fiquei, todo novo convertido, ele fica cheio de alegria, cheio de empolgação. Ele conheceu algo que ele nunca viu na vida, coisa nova, coisa que trouxe paz e alegria ao coração. Então a gente quer, parece que a gente vai explodir. E aí eu peguei um monte de folheto, coloquei numa bolsa, fui lá para a Praça da Sé para poder distribuir os folhetos e também pregar. Mas pregar sem ter estudado a palavra? Quando eu cheguei lá, tinha mestres lá, viu? Tinha mestres Desviados, né? desviados, filhos de pastor, que no primeiro questionamento que eles me fizeram, eu botei igual o cachorro que põe o rabo entre as pernas e saí, fui embora frustrado, abatido, encontrei com ela no ônibus, eu tava mais do que down, tava para baixo, porque eu tinha me Parecia uma roupa decepcionado. rasgada, de tão Eu triste. estava muito triste, porque eu achei, Deus vai comigo, eu vou fazer, Deus vai colocar, abre a tua boca que eu encherei, né? Pegar essas palavras. E aí foi que Deus me mostrou que eu tinha que aprender. Que o evangelho é como um poço que você cava, primeiro tem pedra, até você chegar na terra fofa e depois chegar no veio de água. Então, quando vinha me consagrar, eu fugia. Não, não estou pronto, não estou preparado, não vou Quando fazer eu isso. conheci o Jorge, que ele tinha ido, quando eu conheci o Jorge, ele tinha 2 meses de crente. E já vivia nos púlpitos já da igreja. Já via pregando no Vê se púlpito. pode, gente. O povo achava, né? Achava. Mas só Deus sabia quanta imaturidade existia, né? Não esperavam ele, porque ele era muito falante, o pessoal Mas, acreditava. mas olha, gente, Jesus nunca deixou de me amar. É. E nunca vai deixar. Então vamos lá. Um recém-convertido, já li, não é bom dar posições antes da hora adequada, nem mesmo aos que parecem ter grande talento, porque há o perigo de se perderem. A história da igreja e das missões está repleta de trágicas ilustrações dessa possibilidade. Em harmonia com essa regra, como bem observava William Hendrickson, Paulo não nomeava líderes em todos os lugares. Em sua primeira viagem missionária, mas após ter revisitado as igrejas e ficar satisfeito com o progresso espiritual daqueles a quem ele em seguida deveria nomear. Atos 14, 23. Atos 14, 23. Então Paulo e Barnabé lhe constituíram presbíteros em cada igreja. Constituíram presbíteros em cada igreja. E tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor, em que haviam crido. Timóteo não foi ordenado ministro imediatamente após sua conversão. Embora sua conversão houvesse ocorrido durante a primeira viagem de Paulo. Timóteo não foi ordenado na segunda ou talvez terceira viagem de Paulo. As exigências acima para a liderança na igreja de Cristo são reconhecidas como essenciais até mesmo nos círculos mundanos. William Barclay menciona um pagão de nome Onosander que deu a seguinte descrição do comandante ideal. Ele deve ser prudentemente autocontrolado, sóbrio, frugal, um vigoroso trabalhador, inteligente, destituído de amor ao dinheiro, não muito jovem nem muito velho, se possível pai de família, capaz de falar competentemente e ter boa reputação. Isso aqui, gente, foi um cara mundano.
para dar liderança para alguém, ele quis isso, né? A semelhança com a lista de Paulo é extraordinária. Se o mundo exige tais padrões de seus líderes, acaso é demais esperar que os líderes da Igreja de Deus tenham essas características e outras mais? Infelizmente, gente, o que a gente tem visto hoje é que não há esse cuidado. Não há. E é trágico. É trágico tudo que tem acontecido, né? Pastores matando ovelhas, é o que a gente tem visto. Matando, pisando, é o que a gente tem visto, sabe? A falta de maturidade na palavra de Deus. Bom testemunho dos que estão de fora, é o outro tópico. Bom testemunho significa aquilo que serve como prova sobre algo, uma espécie de reputação geral, ou então o testemunho verbal sobre a veracidade de alguma coisa. Os líderes espirituais devem ter um bom testemunho dos de fora, isto é, daqueles que não fazem parte da igreja ou daqueles que não são membros do corpo de Cristo. Antes de separar um obreiro, talvez fosse uma boa ideia falar primeiro com os vizinhos e as pessoas com quem o candidato trabalha. O relatório dessas pessoas seria um tipo de julgamento sobre a aceitabilidade de um candidato para a liderança espiritual. Antigamente, eu acho que as coisas eram levadas mais a sério, né? Sim, com certeza. Os pastores eram mais rigorosos. Mas você falou aí das empresas. Qualquer empresa, quando ela vai escolher um CEO ou um gestor, ele vai buscar pessoas capacitadas. Pessoas que realmente sabem fazer e que tenham, inclusive, experiência. Diz que eles olham até o Facebook deles. Até o Facebook dele vai olhar. Então, quem dirá? Quem dirá, né? Mas infelizmente Um líder espiritual. não fazem isso, né? O relatório dessas pessoas seria, já li, né? A vida do obreiro deve conduzir-se de maneira a exercer os de fora pela sua maneira de viver e por sua conduta, tendo entre eles uma boa reputação, pois uma boa reputação é essencial para uma proclamação eficaz do Evangelho e para a salvação dos de fora. É também essencial para a liderança eficaz junto aos irmãos, porque a maior pregação é o bom testemunho. Essa boa reputação é aquela pessoa que alcança o testemunho dos outros. Não é aquela que fala de si próprio. Não é aquela que fala quantas formações acadêmicas ele tem. É aquele que é reconhecido pelas pessoas que dão testemunho a respeito dele. Isso é boa reputação. Sim. É com justa razão que as Escrituras estabelecem um alto padrão para líderes espirituais. Não há obra tão importante, tanto no tempo quanto na eternidade, como a obra do reino de Deus. O líder sábio insistirá em que os escolhidos a servirem como obreiros satisfaçam as qualificações dispostas pelo apóstolo Paulo. Amém. Glória a Deus. Acabou. Amém. Bom, na próxima aula nós vamos entrar então no capítulo 6, que vai falar sobre as ordenanças da igreja. Gente, nós estamos muito felizes porque aprova o Senhor nos dá essa oportunidade de nós estarmos juntos, segunda, quarta e sexta, estudando a palavra de Deus. Eu gostaria de incentivar você a compartilhar os nossos vídeos, tanto os vídeos do Facebook quanto os vídeos que estão no YouTube. Nós vamos compartilhar tanto os do Facebook, mas também vamos compartilhar do YouTube, para que quando esse compartilhar do YouTube, porque a pessoa vai clicar lá no YouTube e ele vai abrir. Quando abrir, vai estar lá escrito lá, inscreva-se. Então a pessoa vai se inscrever e aí a gente incentiva ela a fazer um comentário a respeito da aula ou daquilo que ele viu. E também dar um like, né? Se ele gostou. Você pode dar um dislike também se não gostou, né? Quer dizer, a gente não incentiva a fazer isso. Mas, e também acionar o sininho pra gente toda vez que a gente toda for vez falar, colocar você vai lá, saber. Ele vai saber, né? Então, nós também convidamos você a estar conosco amanhã, às 20 horas, no nosso culto em casa.
Vamos celebrar a Deus juntos. Esta é a oportunidade que Deus nos deu nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Não podemos dizer que não temos onde cultuar. Podemos cultuar em casa. Então, o culto em casa é exatamente isso. Nós estamos cultuando juntos. E quando a gente entrar, você convida as pessoas, sua família, para o culto em casa. E você vai celebrar conosco. Certamente eu sei que Deus vai falar ao seu coração de maneira poderosíssima. Amém? Que Deus possa te abençoar. Nós agradecemos a companhia de vocês. E te dê uma noite abençoadíssima. A todos que entraram aí, que a gente não mencionou os nomes. Sim. Foi orientação, inclusive, de quem mesmo? Do pastor Salatiel. Pastor Salatiel. Porque a gente fica olhando, tem que parar e a gente não consegue enxergar. Então nós agradecemos a Mas todos. agradecemos a todos a que estão participando. Certo de que não é por nós que vocês estão fazendo isso, é por vocês mesmos, é pelo Senhor e pelo aprendizado do Senhor e para a preparação, porque Jesus está voltando. Você deve estar preparado. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Amém.